Olá, me chamo Cleidson dos Santos e eu gostaria de estar mostrando para vocês uma aplicação aqui que eu estou desenvolvendo utilizando gráficos, né, montando um relatório em PDF com gráficos dentro do Script Case. Há um certo tempo que eu estava tentando fazer algumas configurações para poder usar, né, porque eu preciso muito ter esses tipos de relatórios. No Script Case eu estava tendo um pouco de dificuldade, tá? Bom, essa aqui é uma aplicação que eu tenho, é um sistema para gerenciamento de manutenção, e o que eu consegui incluir agora aqui, utilizar dentro do Script Case, são duas bibliotecas, tá? A biblioteca JPGraph, se eu não me engano, não sei pronunciar direito, mas é essa biblioteca aqui, tá? Vou entrar aqui no site deles, entrar aqui na galeria, no site. Então é essa biblioteca que eu estou utilizando dentro do Script Case. É uma biblioteca, uma das melhores que eu encontrei para poder utilizar. Eu uso também já, né, a do Fusion Chart, eu utilizo, tá? Mas para fazer os relatórios, montar os relatórios, não consegui ainda exportar a imagem para poder montar dentro de um relatório, tá? Eu utilizo também o FPDF, assim por diante, mas vamos lá. Então aqui, o que eu coloquei, né? Eu tenho aqui um painel de custos, tá? Aqui eu utilizo, tá, a biblioteca de gráficos do Fusion Chart mesmo. Um pouquinho lenta a internet. Bom, carregou. Deixa eu mudar só o ano base aqui, tá? Vou colocar 2015. Tá? Bom, então aqui é a biblioteca do Fusion Chart normal, não tem nada de diferente, tá? É a coisa que eu coloquei dentro de uma aplicação do tipo dashboard. E tá aqui. Bom, até aqui normal, né? Então dentro do Script Case a gente consegue fazer isso tranquilamente, tá? A diferença agora que é o que? Que eu precisava desse relatório também em PDF. Então o que eu fiz? Utilizando a biblioteca MPDF e a JPGraph, eu criei aqui uma aplicação, né, onde primeiro eu gero as imagens, tá? Então ele gera as imagens. Aqui está repetindo, só um gráfico, tá? Ele repete aqui porque eu estava montando a estrutura do relatório, mas só para vocês conseguirem entender que eu consigo pegar a imagem então e usar dentro, utilizando a biblioteca MPDF, tá? Então, se alguém ainda tem a necessidade de criar, está tendo algum tipo de dificuldade igual eu tive, né? Então, sugiro aí que vocês usem essas bibliotecas que vai dar certo. Aqui para mim está funcionando, tá? Bom, então aqui eu tenho 3 gráficos, eles se repetem, que são os mesmos, e aqui eu tenho outro gráfico, tá? Que aqui eu coloco por período, de janeiro a janeiro, por exemplo, do ano base que eu quero. Vou mudar aqui só o ano. Relatório, digamos que eu queira do mês 2 de 2016. Então esse vai ser meu último mês, tá? E aqui ele vai me trazer do mês 2 de 2016 até o mês 2 de 2015. Então ele faz sempre 13 meses aqui de consulta para você poder ver, né, a evolução aqui. Nesse caso a gente está falando de custos da manutenção, tá? Bom, o que mais que... Como que é feito isso? Tá? Então eu vou explicar aqui para vocês. Eu vou entrar aqui no Script Case. Vou entrar aqui primeiramente onde eu gero o gráfico, tá? Então eu peguei lá a biblioteca, tá, do JPGraph e coloquei ela dentro do Script Case. Vou pegar aqui minhas aplicações. Então eu tenho essa aplicação dentro da pasta lib, report. Então aqui eu tenho a biblioteca que eu estou utilizando, tá? Então fiz o require dela aqui
Aqui, para o tipo de gráfico, é muito simples de fazer, muito fácil mesmo. Então aqui para o tipo de gráfico, tá? Se for linha, você vai colocar line, se for pizza, você vai colocar pi, assim por diante. Tá? E daí vai mudar também algumas configurações, mas é muito fácil. A biblioteca tem uma documentação bem grande, bem extensa, tá? Então, por exemplo, eu vou clicar aqui só para ver. Ele já me dá um exemplo, já está em imagem aqui, como vocês podem ver, ó. E ele me dá o código fonte para eu poder gerar. E se eu copiar esse código, né, daqui para baixo, porque aqui já está instanciado no caminho correto da minha aplicação, colar, ele vai executar esse gráfico para mim. Aí tem outras configurações que daí no caso vai ter que estudar um pouco a biblioteca também, né, para poder chegar aí no que você precisa, tá? Mas voltando, tá, aqui. Então, basicamente eu fiz somente a instanciação, né, fazer o require aqui da biblioteca, da classe que eu vou utilizar, tá? Passo aqui tudo em array, tá? Aqui eu tenho um array de cores para os gráficos, para as barras dos gráficos, um array aqui para ele poder me mostrar qual que é o nome do mês. E aí eu tenho o meu select, aqui eu tenho um for para montar a query, porque é uma query bem grande. Então faço dentro de um for para ele poder montar a query. Tá? Mas assim, basicamente isso daqui não interessa nesse momento, tá? Que é coisa rotineira aí, né? Então, basicamente aqui, depois que a gente tem o que? Eu gero aqui as configurações, coloco as configurações, por exemplo, a largura e a altura do gráfico, tá? Aqui a forma da escala dos valores e assim por diante. Título do gráfico, tá? Bom, e passo as configurações básicas, né? Tenho meus arrays aqui, eu monto os arrays com os dados. Nesse caso eu estou fazendo tudo porque está vindo tudo do banco de dados, então eu faço dessa forma. Mas se você olhar dentro da biblioteca aqui, ele te dá como que você deve montar. Vou pegar um gráfico de barras aqui, ó. A única coisa é que eu automatizei o array, porque eu não sei quantas colunas vai ter cada mês e assim por diante. Então aqui nesse caso está mais estático, né? É um gráfico estático. Caso seja se for o seu caso, você pode utilizar da mesma forma. No meu caso, eu posso ter N dados, né? N colunas para cada mês, então precisa ser dinâmico, tá? Então a única coisa é isso, que eu mudei para poder atender a minha necessidade, tá? Mas tudo dentro de array. E o que eu mais queria mostrar aqui para vocês é que é possível, e é muito simples. Aqui eu já peço para salvar a imagem. Antes de salvar a imagem aqui na saída, eu só peço para, caso exista a imagem, ele vai lá e deleta a imagem, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês onde que está essa imagem. Essa daqui é que eu estou gerando agora, tá? Então essa daqui eu vou deletar ela, e quando eu executo aqui, vamos dar um refresh aqui, tá? Ele me gerou aqui, e aqui ele gerou. E daí quando eu voltar lá na pasta da imagem, ela já está aqui de novo, porque ele vai gerando, tá? Então ele sempre gera, deleta a que tinha, gera uma nova, tá? Só deletei para vocês verem ele gerando mesmo, tá? E ele monta aqui o gráfico. Você vê que é muito simples, muito simples. O código também, essa biblioteca, para utilizar ela, é muito simples o código dela, bem fácil de ser utilizado mesmo, é totalmente orientado dentro do PHP, é utilizada, ela deriva da classe FPDF, tá? Que também dá para utilizar a classe FPDF. Tem outros relatórios que eu uso no meu sistema, por exemplo, se for fazer a impressão de uma ordem de serviço, que eu utilizo aqui para os meus relatórios em PDF, a classe FPDF, que foi até de um dos nossos amigos aí do Script Case, que montou um exemplo aí que eu utilizei como base para poder aprender, né? Logo que eu estava começando a mexer com o Script Case, né? Foi nossa, deixa eu ver aqui, FPDF Script Case. Foi esse vídeo aqui, ó, tá? Quando eu comecei a mexer com o Script Case, que eu precisava gerar algumas classes. Então Haroldo é bem ativo aí
Script Case ajuda bastante o pessoal, já tirou uma dúvida minha também pelo chat, então sempre tô tentando aí compartilhar, retribuir aí os favores que eu sempre busco na internet, né? Então, eu vi que tem pouca coisa relacionada a isso daqui na internet, Script Case com interação para montar gráficos dessa forma, relatórios, né? Então, aqui eu estou utilizando, aí vamos voltar lá, vamos para MPDF. Então, aqui eu gerei as imagens, né? Até então eu tinha gerado as imagens. Vou voltar aqui. E daí eu tenho a MPDF, tá? Eu vou pegar aqui na pasta Report Gerencial. Então, tudo faço dentro da Blank também, tá, pessoal? Aqui é o que? Você gera um HTML, aqui eu estou gerando tabelas com HTML, aqui ó, peço para repetir as imagens, passo o tamanho de como que vai ser elas, tem um CSzinho básico aqui para poder formatar. Passo aqui algumas informações para as tabelas e pronto. Faço o include da biblioteca, MPDF, que também, né? A MPDF também está aqui, ó. MPDF, tá? Então, fiz isso. Já aqui, configuração básica da saída, tá? E pronto. Basicamente, eu coloco aqui, monto a minha estrutura do relatório em HTML, tá? Posso utilizar CSS também, JavaScript, assim por diante, da forma que vocês quiserem, tá? E a partir daí você consegue fazer a saída dele ser em PDF, tá? Então, essa classe MPDF aqui deriva da FPDF também. Então, é bem simples, você vê que é tudo muito simples, ó. Aqui, então, esse relatório, quem monta ele, né? A estrutura dele é montada através dos códigos que estão aqui, tá? Bom, queria mostrar para vocês que isso é possível de fazer e como que é feito, tá? Basicamente, você instancia as classes dentro do Script Case, dá para fazer isso tranquilamente, tá? Então, para fazer esses tipos de relatório agora, eu estou utilizando dessa forma. Esse foi o primeiro aí que eu estou fazendo, basicamente para poder entender a classe, estudar ela, para poder montar os próximos relatórios, né? E é isso, pessoal. Espero que de alguma forma isso possa ajudar vocês. Caso vocês tenham alguma dúvida aí que esteja ao meu alcance, eu vou ter um enorme prazer aí em poder ajudar vocês. Tá joia? Um abraço, até mais.